Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre como é um navio de cruzeiro, como é que é esse gigante de aço que atravessa os oceanos, o que ele é feito e onde é que ele é produzido, qual é a dimensão dele, o que ele precisa para navegar no meio do mar. Bora conquistar o mundo a bordo de um navio de cruzeiro. Então galera, beleza? Você já sonhou em viajar o mundo a bordo de um navio de cruzeiro? Pois é, os navios de cruzeiros eles são gigantes de aço. Eles têm algumas fábricas principais no mundo aí, geralmente na Itália, na Alemanha, na Finlândia ou no Japão. O que eu vou explicar para vocês hoje é a dimensão de um navio de cruzeiro, como é que é, qual é o tamanho de um gigante de aço como esse. Mas como tu sabes, tem um preço para isso, então te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha com os amigos. O tamanho e a dimensão eu vou te explicar agora. Vamos começar com o tamanho. Todo mundo sabe que o Titanic era o maior navio de sua época, mas qual era o tamanho real dele? O Titanic tinha 250 metros de comprimento de proa a popa e 28 metros de largura. Juntos, os 9 andares tinham impressionantes 53 metros de altura, fazendo a embarcação ser do tamanho de um prédio de 11 andares. Criado para carregar mais de 2.400 passageiros e quase 900 tripulantes, o Titanic certamente fazia jus ao nome que tinha. Mesmo se tivesse conseguido evitar a colisão com o iceberg, o Titanic não carregaria seu título por muito tempo. O SS Imperator roubaria a coroa um ano depois que fizesse sua primeira viagem em 1913. Com o passar das décadas, os navios ficaram cada vez maiores, já que os países disputavam essa coroa. Agora, em 2019, o maior de cruzeiro do mundo é o Symphony of the Seas, que é operado pela Royal Caribbean. O Symphony coloca o Titanic no chinelo em diversos aspectos. Com 361 metros de comprimento e 66 metros de largura, os 18 andares dele dão o dobro da altura do Titanic. A embarcação consegue acomodar confortavelmente mais de 5.000 passageiros. Como a gente sabe, em 1912, o Titanic cometeu um erro, né? Ele subjugou um pouco a força da natureza e do oceano e ele acabou carregando menos lifeboats, menos barcos salva-vidas do que era necessário para salvar toda aquela tripulação. Por incrível que pareça, quando o barco estava afundando, segundo relatos, as pessoas não acreditavam que aquilo fosse possível. E muitos dos barcos salva-vidas ficaram não cheios, ficaram, por assim dizer, quase vazios, porque as pessoas no começo elas não entenderam, elas acharam, isso não é possível, um navio desse tamanho poder afundar. Pois é, segundo relatos e estudos, 4 compartimentos foram tomados de água, só que 4 tudo bem, só que deu uma rasgadinha no 5º e inundou também o 6º compartimento e o Titanic começou a afundar no meio do Atlântico Norte. Pois é, que tragédia. Só que em 1912 isso serviu para alertar o mundo. São 108 anos depois, 109 anos depois, isso serviu para que o mundo tomasse providências no que diz respeito à segurança em navios de cruzeiro. Hoje todos os navios de cruzeiros eles precisam ter, no mínimo, né, o número de lifeboats, de barcos salva-vidas necessário para todos os passageiros e toda a tripulação. Para você ter uma ideia, nos barcos que nós trabalhamos hoje, que são barcos dos famosos Royal Class, é um tamanho normal de barcos, já tem barcos maiores sendo construídos. Os barcos que nós trabalhamos hoje eles estão uma capacidade de 3.560 passageiros, com 1.200 crew members a bordo. Pois é, quase 5.000 pessoas, é uma cidade no meio do oceano. Aí você consegue ver mais ou menos o tamanho, você consegue visualizar a dimensão de um navio de cruzeiro, desses gigantes de aço. Imagina que existe um hotel gigante no meio do mar, do tamanho de comprimento 330 metros, de largura 38 metros, de altura 66 metros, divididos em 19 decks ou andares. Você já imaginou o tamanho de um navio de cruzeiro desses?
Pois é, um navio de cruzeiro desses, ele pesa mais de 140 mil toneladas de aço, de ferro, de alumínio. Enfim, você pode colar os magnetos na parede, pelo menos isso, né? Interessante entender que pelo menos 9 metros desses 66 precisam ficar submersos em água. Então 9, 10 metros de imersão, ou seja, um gigante de aço desse tamanho, ele precisa de no máximo 15 metros de água para planar. Olha que interessante a tecnologia, não é? Um navio dessa dimensão, desse tamanho, só precisa de 15 metros de água para fazer o passeio dos turistas no meio do canal, na Suécia ou em qualquer lugar do mundo. Eu citei a Suécia porque tem um canal ali bem estreitinho, eu lembro que a gente ficava olhando quando a gente passava bem pertinho. Pela janela dava para ver assim, tipo 5, 6 metros da borda. Então, claro, o capitão, né, e todo o pessoal da Bridge, ele tem uma responsabilidade enorme quanto à segurança de todo mundo. A segurança de todo mundo é o que vem primeiro. Embarcado em um navio de cruzeiro, você vai sempre pensar no seu bem-estar primeiro e depois no bem-estar do coleguinha ou dos passageiros. Como sendo um passageiro, você vai pensar sempre primeiro em si. Imagina a responsabilidade do capitão e quanto ele ganha para isso, não é? Porque imagina que você tem a vida de 5 mil pessoas na sua mão. Então, poxa, é mais ou menos o respaldo necessário para comandar uma equipe de profissionais que vão manter todo mundo em segurança. A bordo existem os famosos drills. A gente vai falar melhor sobre os drills em um vídeo só sobre segurança, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente faz exercícios e treinamentos, né, que são os famosos drills, para simular situações de emergência e de fogo a bordo. O maior inimigo dos navios de cruzeiro, das pessoas que navegam através do mar, nem sempre é a água. Pois é o fogo. Porque se pega fogo em um navio de cruzeiro, você não consegue isolar aquele lugar, tipo tirar o oxigênio daquela caixa e matar o fogo, ele pode consumir o navio inteiro e, é claro, pode morrer todo mundo. Que tragédia seria. Nunca pegou fogo no navio onde eu trabalho, mas pode pegar hoje à noite. Enquanto você está dormindo, imagina você viajando de férias em um navio de cruzeiro e aí pega fogo no navio de cruzeiro. Uau! E agora, o que eu vou fazer? Então nós temos o famoso drill, que são esses treinamentos realizados a cada 7 ou 15 dias, depende do tamanho do cruzeiro, para saber o que fazer e onde ir em uma situação de emergência real, não é? O que fazer? E agora? E agora, Jesus? E agora? Corre, sai chorando. Não, peraí, calma. O segredo é sempre você manter a calma, apesar daquele choque de adrenalina que dá quando toca o alarme no navio através do PA, quando fazem os anúncios de que existe uma situação realmente a bordo, e de que não é um drill, de que é uma situação real. Isso realmente dá uma descarga de adrenalina muito forte. Eu já tive isso e eu vou falar pra vocês como é que foi que a gente saiu dessa, mas não vai ser hoje, porque eu não conto história de graça. Não te inscreve. Não te esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e deixa aquele super like. Mas Daniel, não é perigoso embarcar em um navio de cruzeiro e girar o mundo? Assim como a gente tem risco voando, né? A gente tem risco de carro, a gente vai ter um certo risco embarcado em navios de cruzeiros. Mas, para você ter uma ideia, o sistema de navegação é tão preciso, a Bridge, ela conta com uma estrutura tecnológica tão precisa que eles só vão cometer erros se eles quiserem. Detalhe muito importante é a parte de environment. Para você manter os oceanos limpos, né? Como você encontrou, hoje o oceano é praticamente a nossa casa. Existem cerca de 400 transatlânticos no mar hoje. O que é a diferença de um transatlântico e um navio de cruzeiro? Conforme já foi dito, o transatlântico ele te leva de um ponto ao outro, mas o navio de cruzeiro ele é mais um navio de passeio. Então ele vai fazer uma rota específica e ele tem a função de turismo. Ele é um barco que é um hotel com cassino, com tudo que você imagina, com spa, com centro de lazer. Então ele é um navio de férias, você entende? Você está no meio do mar e um navio de cruzeiro que pesa 140 mil toneladas, tem uma dimensão de 330 metros de comprimento. Você pode fazer essa caminhada amanhã de manhã e contar 330 metros na frente da sua casa até onde você quiser, para você entender o tamanho, né?
com quase 70 metros de altura. Ou você pode simplesmente usar um aplicativo ou olhar um vídeo no YouTube. Detalhe, eu falei pra você a dimensão do navio de cruzeiro. O drill, eu dei uma pincelada por cima sobre quais são os procedimentos de segurança, né? Nós temos treinamento para isso, para salvar a nós mesmos e alguns passageiros que vão precisar de ajuda no dia que acontecer uma situação de emergência. Muito importante a parte de environment, né? Todo o lixo a bordo ele é separado, segregado. Nenhum palito de dente vai pela janela, não pode jogar nada no mar, nem um guardanapo, nem uma bituca de cigarro, nada, não pode. É proibida contra a lei, é um crime ambiental. Você vai ser preso, vai pagar uma taxa, então não faça nada de errado. Né? Na dúvida, pergunte, ok? Existe um grande controle e a gente vai explicar melhor, vai ter um vídeo só sobre environment, que é a parte de meio ambiente, como é que é segregado, pode jogar alguma coisa no mar, qual é a água usada em um navio de cruzeiro, qual é a diferença da grey water para black water, para água potável, de onde vem a água potável que é usada em um navio de cruzeiros, é toda do mar, é toda dessalinizada, existe algum tanque de água doce de reserva? Como é que é essa história, Daniel? Me conta! A gente está aqui para te levar através de um mar de sucesso para conhecer o mundo através de um navio de cruzeiro. Embarcado em um navio de cruzeiro, você pode realizar o sonho da sua vida, sabia? Nos últimos 5 anos a gente está rodando o mundo, a gente já rodou mais de 40 países por aí, ganhando dinheiro, transformando vidas e ao mesmo tempo fortalecendo a nós mesmos. O que a gente tem para te contar é o que aconteceu, é o fato, é o real. A gente não vai te esconder nada, tá bom? O que acontece no navio de cruzeiro, na hora do vamos ver, é muito pior do que o Titanic lá embaixo no deck 3. A festa latina o bicho pega, mas isso eu não vou te contar hoje, beleza? Detalhe, como é que funciona para a tripulação? Onde é que a tripulação dorme em um navio de cruzeiro? É na janelinha? Não, não é na janelinha. A janelinha fica só para os officers e para quem tiver acesso do deck 4 para cima. Nós, do nosso departamento, nós dormimos no deck 3, junto das ondas, ok? E dá aquela mexidinha um pouquinho às vezes, mas aí parece que você está nanando, né? Em uma cama de bebê. Então você ou dorme na parte de cima ou dorme na parte de baixo, conforme for, né? Conforme a ordem de chegada. Geralmente é assim, eu prefiro dormir embaixo, né? E o meu cabinete vai dormir em cima. Tomara que isso seja legal, né? Você tem que ter uma boa comunicação, porque você vai passar muito tempo nessa casa de lata, nesse gigante de aço. Você vai passar ali 6 meses, é muito importante que você tenha uma ótima comunicação com os seus vizinhos. Se você vai trabalhar em 1.200 pessoas, umas 50 nacionalidades, você vai ter um compromisso de se dar bem com todo mundo. Senão você vai transformar a sua própria vida em um inferno. E não é isso que você quer, não é verdade? Então o negócio é o segredo da boa vizinhança, sem trocar, sem se cambiar, né? Sem você ser puxa-saco de ninguém. Basta só você ter a sua própria personalidade, ser educado, claro, ser cortês, é legal com todo mundo, mas você não precisa deixar de ser quem você é para embarcar nessa jornada e conquistar o mundo. Bora conquistar o mundo? Partiu a bordo de um navio de cruzeiro.